Esses dias a gente falou aqui da importância do capitão da equipe, né? Até quando a gente estava questionando quem seria o capitão na substituição ao Fábio que estava à seleção. Eu, com a minha experiência de já ter sido assessora de imprensa do próprio Cruzeiro, vi por várias vezes os jogadores que se sentiam insatisfeitos com alguma situação chegar ao próprio capitão. Né? O capitão é o jogador mais próximo, porque ele, pela confiança que o próprio treinador tem, se subentende que ele é o que ele mais ouve, dele, né? que é uma das funções dele, né? Talvez procurar alguém que fosse mais próximo e chegar na situação, ou pelo menos uma resposta. A impressão que eu tive, vou ser muito sincero, foi que o Fabrício não entendeu nada de ter ficado de fora do sábado. Foi isso. E ele foi para a coletiva ontem com essa sensação. Eu não entendi. Mas aí tem uma lacuna em tudo isso que a gente falou aqui, né? Se o Cuca dá abertura para ele falar ou não sei. Mas o Cuca, então, deveria ter falado com ele. É uma hipótese que eu estou levantando aqui. A gente não está lá para saber, é difícil até a gente ficar levantando o que pode ter acontecido. Claro. Mas pode ter sido essa situação. O Cuca não chegou para ele ou não explicou direito para ele, ó, você está fora, e ele ficou sem saber e falou da maneira errada. Que nem eu falei no primeiro bloco, o Fabrício é uma liderança técnica, mas é uma liderança do grupo também. Né? Então, um jogador que chega no momento desse, um ponto em 9 disputados, ele de uma certa forma, ele questionou a autoridade do Cuca. Porque o Cuca tem o direito de deixar de fora, não tem? Claro. Né? Então, se ele não falou, deixou de falar, se deu brecha para falar ou não deixou, a decisão é do Cuca. Então, é muito complicado um jogador com o poder que o Fabrício tem, repito, técnico, inclusive o que o Felipe falou dos dois volantes lentos que o Cruzeiro, né, o Paraná e o Guerreiro, o Fabrício tem características exatamente inversas, é um jogador de muito mais aproximação dos meios, é um jogador que, em forma, repito, tem facilita muito mais o jogo do Cruzeiro. Agora, claro. É esse jogador que é uma liderança em vários aspectos que questionou. Isso é uma coisa complicada. Então, vamos trocar o tema? Vamos lá para a seleção brasileira? Primeiro, a gente vai falar da questão do gol. Vitor será o titular na despedida de Ronaldo. Esse é o nosso tema. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente do Ronaldo. Mas eu queria falar com vocês sobre essa questão do Vitor, porque eu já disse ontem aqui, na minha concepção, amistosos, jogos de festa, como a gente vai estar acompanhando hoje, são jogos para você estar dando a chance para esses jogadores que você quer ver mais um pouquinho, como é que eles reagem, até psicologicamente, né, no gol da seleção, enfim. Não, lá vai o Fábio de novo também, não fica também. E ontem lá estava o Fábio também falando, porque parece que vão 2 goleiros, né, e se for nessa concepção, já que ele liberou o Júlio César, confirmando que ele estava na Copa América para não estar nesse jogo de hoje. E aí o Vitor é o segundo, então já está definido essa questão do... E o Fábio nem a chance, mas nem no jogo da festa. Vamos ver, né, Dimara, se num jogo de caráter festivo como esse, o Vitor joga o primeiro tempo, o Fábio joga o segundo, porque não justifica você tirar o jogador do clube, no Campeonato Brasileiro que é importante, o Cruzeiro numa fase está precisando de vencer, para chegar lá e ficar esquentando a reserva só, quando nem para o banco vai, como foi nesse último jogo contra a Holanda. Não, ele estava no banco, né, no segundo, lá na arquibancada, quase, na arquibancada do banco da seleção. A gente sabe que o Mano tem as preferências dele, o Vitor é um jogador de confiança dele. Eu não vejo nada demais no Vitor para ser um goleiro de seleção brasileira. Confesso aqui que considero o Vitor da metade para baixo até. Tem outros goleiros muito melhores do que ele e que não estão sendo convocados. Já falei isso várias vezes aqui. O Fábio é para chegar na seleção brasileira e não só compor o grupo como para ser titular, mas questão de treinador, né? Odmar, eu acho que ele está sendo coerente. Apesar de eu querer ver o Fábio como titular ou ser testado na seleção brasileira, o Mano Menezes está sendo coerente. Porque que bom, nas maiorias das convocações, o Vitor esteve presente. Sei. Se o Vitor era convocado constantemente para ser o reserva do Júlio César, então, na ausência do Júlio César, quem tem que ser observado primeiro é o Vitor. Não que eu concorde, mas coerência o Mano Menezes está demonstrando. Então é o seguinte, não, peraí, então é o seguinte, não precisa de renovação na seleção. Se ele tem as suas definições de que é isso, é aquilo, aquilo outro, para que ele precisa ver o outro? Então não leva, marca o grupo, fala assim, são esses, nós vamos até o final. Não precisa aparecer ninguém mais, tá, gente? Nenhum jogador não aparece mais até a Copa do Mundo. Porque se ele acha que é só isso que significa, então não precisa de mais nada. Aí outra coisa que tem que ser questionada. Se ele leva vários jogadores, em alguns momentos, apenas para ser observado em treino, que foi o caso do Henrique, naquela primeira convocação do jogo da Escócia, o Vitor é um jogador que ele está careca de conhecer. É isso que eu não entendo. Não entendo. Então, é complicado, não só pela ausência do Fábio no clube, é um problema do calendário, é uma outra questão. É uma bobagem. Aí é problema que ele o mundo inteiro jogou no sábado e só teve rodada do Campeonato Brasileiro. Aí é uma outra história. Agora, o caso do Vitor é o que mais me impressiona. Porque ele vai mudar a defesa, de uma maneira geral, para essa partida, com jogadores que ele...
pouco viu ou até já conhece, mas o Vitor é um caso muito específico, que é um jogador que ele já viu 500 vezes, ele sabe. É coerente manter, mas ele já sabe o que ele pode fazer. Acho um grande erro também nessa questão que você falou, Mara, de renovação, você falou muito bem. Não está tendo renovação na seleção. Eu não vi nenhuma. Porque o Elano se a gente projetar para a Copa de 2014, o Lúcio não tem condição de ser titular na seleção. O Júlio César também já vai estar com uma idade mais avançada. Então é hora de realmente fazer todos os testes que tem que ser feito, observar todos os jogadores que estão se destacando para poder a gente ter uma seleção melhor e mais renovada para a próxima Copa. Sabe o que eu acho? Ele começou a perder um pouco o rumo. Né? Ele mudou, aí nós vamos mudar o tema. Ele perdeu o rumo e a gente muda o tema aí pro Ronaldo, por favor. Tem isso também. Aí ele começou a fazer o seguinte, começou a trazer os caras com mais peso. O Lúcio, que era capitão, para botar ordem na casa. O Elano, que para mim é um grande jogador, mas titular da seleção. Mas 10 não dá, é demais, né? 10 não dá, é demais. É. Ele está esquentando o banco provavelmente pro Ganso ou pro Lucas, enfim. Ele começou a chamar esses jogadores para dar um pouquinho mais de força internamente, talvez, enfim. Mas eu acho que ele está muito confuso, o Mano. Vamos lá, despedida do Ronaldo, então, é o nosso tema agora, a Memórias do Fenômeno. Eu guardo muitas memórias do Ronaldo, tive a oportunidade que a vida dá pra gente, né, de continuar contando com o contato com ele, né, de continuar participando de muita coisa da vida dele mesmo. Me considero privilegiado por isso, porque é um dos grandes jogadores que a gente teve a chance, que eu vi jogar, né, do começo aqui, das grandes matérias que a gente fez aqui, fora daqui, enfim. E vocês, o que vocês guardam dessas memórias do Fenômeno? O meu foi mais pessoal do que profissional, que são muitas as profissionais também. O que vocês guardam? Eu guardo também profissional e pessoal. Pessoal, eu digo porque eu era novo, muito novinho ainda na época que o Ronaldo começou. E comecei a acompanhar, realmente gostar de futebol internacional por causa do Ronaldo. Eu gostava de ver muito o Campeonato Espanhol, para ver o Ronaldo em ação pelo Barcelona, depois na Inter de Milão, Campeonato Italiano. Inclusive tive uma camisa do Ronaldo, já disse isso aqui outra vez. Para mim é um ídolo que marcou muito minha geração. E dentro de campo, para mim, o episódio mais marcante do Ronaldo foi a volta por cima dele na Copa de 2002, quando ele veio desacreditado. Muita gente achava que ele não conseguiria jogar mais. Ele foi artilheiro da Copa do Mundo, comandou o Brasil no Penta. Então, o Ronaldo merece muito esse apelido de fenômeno. Rapidinho. Eu acho que o exemplo de superação, pegando o gancho do Felipe aqui, é o maior exemplo que o Ronaldo deixa, né? E você, depois de uma contusão gravíssima que interromperia a carreira de qualquer jogador comum, o Ronaldo teve uma superação não só física como técnica. É o tema do Histórias da Bola, né, Edmara, de quinta-feira. Exatamente. Ronaldo na seleção, muito bacana. Acho que o exemplo de superação é muito bacana. E quando você está perto, né, a profissão dá essas coisas bacanas, né, da gente... O privilégio. Cobrir jogo da seleção realmente é diferente. Você está perto de um jogador do porte do Ronaldo, com números do Ronaldo, com a técnica do Ronaldo, um jogador que expande até a questão do esporte, né, até como uma representação do país fora do Brasil. Ronaldo foi, sem dúvida, um dos maiores jogadores de futebol dos últimos tempos. Eu afirmo que, dos que eu vi, um dos melhores com certeza. Lamento apenas o fato dele um dia ter jogado no Barcelona e anos depois ter trocado pelo Real Madrid. Eu acho que isso aí foi uma bola fora do fenômeno. E as confusões extracampo, que também não podem passar batida, apesar de tudo que ele fez pela seleção brasileira e pelos clubes que defendeu. Grande jogador, a gente agradece sempre a chance de poder ter visto. Não sei se a gente vai ter facilidade de ver dessa forma, né? Talvez se ele não tivesse tido tantas contusões, né? Não tivesse tido tudo isso, a história poderia ter sido ainda maior. Depois do intervalo, Matemática em Campo com os números do Campeonato Brasileiro. Continue ligado, olho no Minas Esporte. Olho na Band.